dentro dessas mudanças nos padrões de família, a gente percebe que tem uma mudança aí no campo simbólico e relacional referente a essa concepção de família. Eu coloquei essa fotinho ali de propósito, porque é uma fotinho que a gente não está vendo nem sexo, nem rosto, nada. São pessoas unidas, né? E pela forma a gente pode pensar o quê? Que o que as une são laços afetivos e não laços consanguíneos. Então, essas novas configurações que trazem essa família, né, estabelecida com base nos vínculos afetivos, vem ao encontro depois do que está lá previsto no Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, né, que foi aprovado em 2006, que a família pode ser pensada como um grupo de pessoas que são unidas por laços de consanguinidade, mas também de aliança e de afinidade. Então, vejam, este talvez seja um dos marcos mais importantes que a gente tem na história, que sai daquele modelo anterior, ou seja, filhos que eram provenientes de relações fora do casamento, como que essas crianças eram vistas, não tinha laço de consanguinidade, então ia ter problema, né, era excluído, como que essa mulher era vista, enfim. E aqui não, a gente traz a importância lá dos vínculos. É esta, então, que deve ser a nova concepção aí, quando a gente pensa em família. Se tem vínculo afetivo, a gente pode dizer que ali tem uma família, independente de quem sejam, de fato, essas pessoas que estão ali envolvidas. Porém, a gente, mesmo sabendo de tudo isso, eu imagino que até que algumas coisas do que eu tenha dito até então não seja muita novidade para vocês, né? Vocês já devem ter lido, visto alguém falar. E aí é um ponto interessante para a gente pensar o seguinte: mesmo sabendo que tiveram todas essas mudanças ao longo da história, e que muitas vezes essa concepção de família nós não escolhemos, mas elas foram, de alguma forma, impostas pelo momento sócio-histórico, ainda no nosso imaginário habita um ideal de família, que é esse aqui. Todo mundo feliz, pessoas bonitas, que tenham fartura, que tenham alimentação, enfim, aquelas pessoas que a gente olha e fala, nossa, que legal, que família que está estruturada, enfim, não sabemos nada, mas a gente olha e fala, né, que traz essa impressão. Então, no nosso imaginário, a gente ainda tende a buscar, de alguma forma, este modelo de família nuclear burguesa, composta por um homem e uma mulher, de preferência, casados em união estável, num casamento duradouro, uma esposa que pode trabalhar em casa, ou seja, se dedicar mais ao cuidado da casa e dos filhos, um marido que trabalha fora, que tenha um salário, e tem lá filho ou filhos, enfim. Então, o conceito de família estruturada ainda atravessa nosso fazer, muitas vezes numa visão preconceituosa. E isso é de uma forma, muitas vezes, inconsciente. Né? Eu não chego lá para aquela família que eu vou atender e digo assim, mas você precisava estar nesse modelo aqui, olha como é bacana, enfim. Mas o meu olhar, muitas vezes, ele está imbuído desta ideia. E não é de propósito. E é por isso que nesse trabalho cotidiano, a gente precisa constantemente estar em reflexão. Qual é a família que eu tenho? É esta. Qual é o meu ideal de família para mim? E qual é a possibilidade que eu tenho de trabalhar? É um exercício cotidiano que a gente precisa fazer, porque senão a gente se perde nisso. E é muito fácil a gente cair aqui nesta ideia, porque é um convite atrativo, né? Todo mundo gostaria de ter uma família que não tivesse problema, enfim. Porém, os conflitos e as adversidades, elas fazem parte da vida, né? Acho que esse é o grande desafio aí. Como é que a gente lida com isso? A diferença é que quando a gente está em situação de vulnerabilidade, qualquer que seja ela, emocional, a gente fala muito da vulnerabilidade social, mas tem emocional também. Cada um tem os seus recursos e cada um vai lidar de um jeito. Ocorre que, muitas vezes, as pessoas elas
se perdem, não sabem que têm os recursos, falam, e agora? O que eu vou fazer? E são essas famílias que dizem, e agora, não sei o que fazer, que chegam lá no serviço de acolhimento. Se não tivesse nenhuma situação adversa, elas não estariam lá. Então, saindo daquele nosso ideal imaginário, o que a gente tem no cotidiano é esse modelo aqui. São essas famílias de quê? Famílias monoparentais, ou seja, ou é a mãe ou o pai cuidando, né? E muitas vezes a gente percebe que logo vem assim, é a mãe que cuida, mas e quem disse que o pai também não pode cuidar? Ele pode também, né? Nesta mudança toda que teve de concepção, já que ele assumiu um outro papel, tem muitos homens que cuidam, e muitas vezes o pai cuida melhor que a mãe. Mas ainda está lá no nosso imaginário que é a mãe que deveria, é a mãe que tem condições mais do que o pai. Então, aqui tem algumas fotos que trazem isso, né? Ou então, 2 homens que cuidam, 2 mulheres que cuidam. Uma outra concepção importante aqui é o quê? O papel das avós, né? Isso tem estado muito presente aí na nossa realidade, que são essas avós que precisam se dividir entre a necessidade de um projeto individual de vida e a necessidade ali imposta de auxiliar a família a cuidar das crianças, e muitas vezes esse cuidado vai além dos cuidados físicos, emocionais, às vezes essa ajuda é inclusive financeira. Então, acho que hoje os avós, eles têm um papel importante aí no nosso cenário, aí no que se diz respeito à família, e principalmente nos casos em que as famílias estão aí vulneráveis, né? Então, os avós, eles têm entrado com uma força muito importante.